Olá, meu nome é Wilson, eu sou pastor da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, que está aqui na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. E eu estou gravando aqui mais um vídeo da série de estudos Conheça a Sua Bíblia. Uma série de estudos que nós estamos realizando em conjunto com o calendário de leitura bíblica anual. Esse ano a nossa igreja se propôs a ler a Bíblia inteira, e então a gente começa em 1º de janeiro lendo Gênesis de 1 a 3 e caminhando nessa leitura bíblica durante todo o ano, lendo 3 capítulos por dia em média. Chegamos no dia 31 de dezembro lendo Apocalipse 22. Então, já que nós nos propomos a ler a Bíblia inteira, eu achei que seria interessante se cada vez que surgisse um novo livro dentro do calendário de leitura bíblica, nós tivéssemos um estudo breve, rápido, objetivo, apresentando algumas propostas do livro, a estrutura do livro, alguns resumos, mas principalmente o objetivo desses estudos é encorajar a leitura bíblica, porque eu realmente acredito que quando você começa a ler a Bíblia, o Espírito Santo, aquele que inspirou essa palavra, ele se coloca ao seu lado para ministrar na sua vida. Então, meu encorajamento com esses vídeos e com essa incentivo à leitura bíblica é para promover esse encontro entre você e Deus, e eu espero que isso aconteça quando você lê a palavra de Deus. E antes da gente começar o estudo de hoje, deixa eu só dar uma recomendação rápida. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor se inscreva, porque se você se inscrever no canal, cada vez que a gente lançar um novo vídeo, você vai ser notificado. Além disso, se você puder, eu pediria que você curtisse esse vídeo e também enviasse ele para alguém que você gostaria que tivesse esse mesmo aprendizado que você está tendo através desse vídeo, o mesmo encorajamento que você está recebendo. Combinado? Muito bem, obrigado por você estar aqui com a gente. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês hoje o estudo do livro de Provérbios, que no hebraico é justamente esse nome, eu creio que seja assim a pronúncia, Mishle, que significa Provérbios. O livro de Provérbios ele se encontra basicamente no meio da nossa Bíblia, e a autoria desse livro ela é uma autoria coletiva, porque muitos contribuíram para a composição deste livro, o livro de Provérbios. Nós conhecemos alguns dos autores dos Provérbios. Por exemplo, quando a gente vai lá para 1 Reis, capítulo 4, nós lemos no versículo 32, falando a respeito de Salomão, que ele foi o homem mais sábio que já existiu, e que ele compôs 3.000 provérbios, os seus cânticos chegaram a 5.000. Então, por esse texto, nós sabemos que muito do que nós temos no livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, o terceiro rei de Israel, filho de Davi, possivelmente aquele que levou a nação de Israel ao seu patamar, ao seu auge, tanto em estrutura militar, como também em estrutura política, governamental, em riquezas. Então esse Salomão é o autor de muitos dos provérbios, mas nós vamos perceber que não é apenas Salomão que escreveu o livro, colaborou com os provérbios, né? Por exemplo, quando a gente chega no capítulo 22, o versículo 17 diz que a partir desta sessão nós estamos diante dos provérbios dos sábios. Então a Bíblia diz que alguns homens, que aqui estão classificados como sábios, são os autores desses provérbios. Além disso, no capítulo 30 de Provérbios, nós vemos os textos ali, os provérbios atribuídos a um homem chamado Agur, e capítulo 31 a um outro homem chamado Lemuel. Então esses são os autores dos provérbios. Além disso, capítulo 25 de Provérbios nos diz que existe uma certa coletânea dentro deste livro que foram compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. Então, se a gente se baseia por esse texto, Provérbios 25:1, para pensar na conclusão da compilação desses provérbios judaicos, essa sabedoria milenar, nós somos remetidos aproximadamente ao século X
antes de Cristo. E sempre que você ler o livro de Provérbios, fica muito claro que você está diante de recomendações sábias e práticas para trazer benefício para a vida. Os conselhos, a palavra de Provérbios aponta para uma qualidade de vida. Então, se a gente considerar assim que estamos diante de diversos conselhos sábios e práticos para a vida, eu creio que uma palavra boa para a gente resumir, apenas para conhecermos melhor o livro de Provérbios, um bom resumo do livro de Provérbios seria a palavra instrução. E resumindo o livro de Provérbios na palavra instrução, para mim o versículo que é um versículo base de todo esse livro, resumindo Provérbios em um versículo, eu resumiria em Provérbios capítulo 4, versículo 13, onde nós lemos: apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela, da instrução, depende toda a sua vida. É muito importante seguirmos boas instruções, porque isso aumenta as chances, as probabilidades de termos uma boa vida, como diz o livro de Provérbios. Como eu falei para você, o livro ele é uma compilação de vários provérbios de diversas pessoas, então é difícil a gente pensar em uma estrutura para esse livro. Eu estou propondo uma aqui para facilitar um pouco a sua compreensão deste livro. O primeiro bloco, primeira divisão desse livro, para que você possa compreender, eu estou propondo a divisão do capítulo 1 até o capítulo 9, e eu tenho chamado esta primeira parte do livro, essa primeira estrutura do livro de Provérbios, de conselhos paternais para uma sabedoria prática. Wilson, por que isso? Porque do capítulo 1 ao capítulo 9, nós vamos ver repetidas vezes a seguinte expressão. Capítulo 1, versículo 8. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai. Por exemplo, capítulo 3, versículo 1. Meu filho, não se esqueça da minha lei. Capítulo 6, versículo 1. Meu filho, se você servir de fiador ao seu próximo. E aí vai uma série de conselhos. Então essa expressão, meu filho, ela se repete muitas vezes do capítulo 1 ao capítulo 9. Como um pai amoroso que está dando talvez os atalhos da vida para o filho que ama, um pai, um homem sábio que está apresentando para o filho um caminho melhor. Talvez um pai que aprendeu com seus próprios erros e está apresentando para o filho um caminho onde ele pode ser poupado de alguns percalços da vida. Quando a gente entra no capítulo 10 até o capítulo 22, versículo 17, eu tenho chamado essa segunda sessão de paralelismo proverbial de Salomão. E a pergunta por que paralelismo é porque do capítulo 10 até o capítulo 22 nós vamos ver uma série de comparações sendo feitas. Por exemplo, capítulo 10, versículo 17. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas, olha a comparação sendo feita, quem ignora a repreensão desencaminha os outros. Capítulo 11, versículo 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros, comparação novamente, retém o que deveria dar e cai na pobreza. E assim acontece com todo esse segundo bloco, essa segunda divisão do livro, onde diversas comparações são feitas. Acho que a que eu mais gosto está no capítulo 16, versículo 1, onde nós lemos: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Você pode e deve fazer diversos planos para a vida, mas quem vai ter aquela resposta apropriada, que vai validar ou vai te poupar de um plano ruim, é o Senhor que te ama. A gente vai chegando então na terceira sessão desse livro, no capítulo 22, versículo 17, é uma sessão que já se auto-intitula, porque capítulo 22, versículo 17 diz: preste atenção e ouça os ditados dos sábios. Então, como eu falei no começo, do capítulo 22, 17, versículo 17, até o capítulo 24, final do capítulo 24, a gente vai ouvir esses conselhos dos sábios. E aqui tem uma série de recomendações. Por exemplo, capítulo 23, versículo 4. Não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. Capítulo
24, versículo 5, o homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta a sua força, e assim por diante, conselho de homens experimentados na vida, que estão transmitindo a sua sabedoria. Entramos numa terceira, então, numa quarta sessão do livro de Provérbios, que vai do capítulo 25 até o capítulo 29, e como eu também já falei no início, essa sessão também se auto-intitula porque diz que esses são os provérbios, outros provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. Então, quando a gente chega no capítulo 25 até o capítulo 29, nós estamos lendo provérbios que foram compilados, separados, no período do rei Ezequias. E aqui a gente precisa fazer uma pausa importante, porque a gente está lendo textos que influenciaram a fé da nação de Israel naquilo que é considerado um dos principais períodos de avivamento, porque ao rei Ezequias é atribuído esse mover de encorajar a nação a uma fé fervorosa, a uma fé autêntica, a uma fé relevante. E então, quando a gente está lendo esses provérbios do capítulo 25 ao capítulo 29, estamos diante de uma literatura que possivelmente impulsionou este fervor de fé da nação nesse período de avivamento. A gente chega então agora caminhando para o final do livro, como eu falei também, capítulo 30 são ditados de um homem chamado Agur, e aqui a gente tem vários ditados que parecem ditados popular, por exemplo, 4 seres da terra são pequenos, no entanto muito sábios, formigas, criaturas de pouca força, os coelhos, criaturas de nenhum poder, gafanhotos e lagartixa. Versículo 29 do capítulo 30, há 3 seres de andar elegante, o leão, o galo e o elefante, e aqui vai dando vários ditados populares, bem interessante. Chegamos no final do livro, capítulo 31, que são os provérbios aqui são atribuídos a um homem chamado Lemuel, e não apenas um homem, ele é chamado de rei Lemuel, embora nós não saibamos quem seja esse rei, há um rei que está sendo atribuído esses textos, né? Quando a gente chega no capítulo 31, versículo 10, tem uma sessão única e exclusiva separada para mulheres, porque o capítulo 31, versículo 10 fala da mulher exemplar, e ali vai discorrendo sobre a característica de uma mulher que é exemplar. Na minha Bíblia, quando chega no versículo 29, está escrito assim: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Eu não sei se você vai conseguir ver, mas na minha Bíblia, capítulo 31, versículo 29, eu coloquei o nome da minha esposa, Gisele, porque ela é para mim essa mulher exemplar que a todas supera. De todas as mulheres que eu conheci na minha vida, a minha esposa Gisele é essa mulher exemplar e que a todas supera, e por isso que o nome dela consta aqui. Bom, a gente encerra esse livro de Provérbios e é uma leitura muito rica, como eu falei para você, é uma sabedoria milenar. A gente está falando de textos do século X a.C., então há algo muito especial nesses textos. E a gente pode tirar diversas lições desta leitura. Inclusive existem pessoas que adotaram como prática de espiritualidade lerem um capítulo por dia, uma vez que são 31 capítulos, praticamente o mês inteiro você está se alimentando de conselhos de sabedoria. É uma prática interessante, mas o que me chama a atenção quando eu leio o livro de Provérbios são as seguintes questões. A primeira delas é que ao ler o livro de Provérbios, nós somos encorajados, desafiados a eliminar qualquer tipo de insensatez, imprudência e arrogância da nossa vida. E a gente faz isso, a gente elimina essas coisas da nossa vida através do temor do Senhor, que aqui no livro de Provérbios, por algumas vezes, é chamado de princípio de sabedoria. O temor do Senhor, ou seja, a honra devida a Deus, o respeito a Deus, é apontado no livro de Provérbios como o caminho da sabedoria. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz isso: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Temer a Deus, respeitar Deus, honrar a Deus, é o começo de uma vida sábia, de uma vida de qualidade.
Outra possível lição que a gente tira do livro de Provérbios é que constantemente nós vemos uma promessa sendo sugerida aqui no livro. A promessa recorrente do livro de Provérbios é que aqueles que escolhem obter sabedoria e seguir a Deus serão abençoados de várias maneiras. Quem opta pela sabedoria desenvolve em sua vida uma grande probabilidade, constrói caminhos para uma vida longa. Provérbios capítulo 10, versículo 27. O temor do Senhor prolonga a vida. Olha que interessante isso. Quando você lê o livro de Provérbios, você está diante de uma promessa de quem decide escolher pela sabedoria, constrói um caminho de prosperidade. E é bom dizer que a palavra prosperidade na Bíblia, ela fala de pessoas que são bem-sucedidas naquilo que faz. Provérbios 22, versículo 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Percebe que temer ao Senhor, quantos benefícios traz para a vida, uma vida longa, prosperidade e, por fim, alegria. Se você tem sentido falta de alegria na sua vida, Provérbios capítulo 3, versículos 13 e 14 é uma palavra de Deus para a sua vida. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, porque a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Agora, a gente tem ensinado isso, né? Todos os livros da Bíblia, todo texto bíblico, de alguma maneira ele aponta para Jesus. A Bíblia foi escrita para levar o homem a conhecer Jesus. Quando a gente chega em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 21 a 24, nós lemos lá que Cristo é a sabedoria de Deus. Ou seja, uma vez que Cristo é a sabedoria e o poder de Deus, somente em Cristo nós encontramos tudo o que nós precisamos para viver, tanto esta vida quanto a vida que está por vir. Deixa eu ler um último texto para você, falando sobre isso, sobre Cristo, o poder e sabedoria de Deus, que se encontra em Colossenses, capítulo 2, versículos 2 e 3, onde nós lemos: Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber Cristo. E aí vai falar sobre Cristo, fala que nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Esse é um esconderijo de fácil acesso, a gente pode usar essa analogia, né? Porque se em Cristo estão escondidos os tesouros do conhecimento, da sabedoria, Cristo está de braços abertos para te receber e te conceder toda a sabedoria que você precisa para viver, todo o conhecimento que você precisa para construir uma vida de qualidade. Basta você entregar sua vida para Ele, falar: Senhor Jesus, eu quero te entregar a minha vida. Por favor, entra na minha vida e vem ser meu Senhor e meu Salvador. E a partir desse momento você começa a desfrutar de Cristo, a sabedoria e o poder de Deus. Esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia. E esse é o nosso incentivo: conheça a sua Bíblia, porque conhecendo a sua Bíblia você conhece mais a Deus. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, por favor, envie ele para alguém. Eu te vejo no nosso próximo vídeo em alguns dias. Um grande abraço, que Jesus te abençoe.